Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Snoopcast. Eu me chamo Valéria, sou mãe muito orgulhosa do Snoopy e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante: sinais de alerta no comportamento do pet. Olá, Cíntia, seja muito bem-vinda de novo aqui para trazer os seus conhecimentos. Muito obrigado por essa participação. Obrigada por me receber, é um prazer estar aqui. Ai, que bom. Nós vamos falar hoje sobre o alerta do comportamento no pet. Eu queria te fazer uma pergunta. Quais são os comportamentos mais comuns que indicam que tem algo errado? Eu costumo dizer para os tutores que eu sou especialista em comportamento de cães e gatos, mas que, por exemplo, você, Valéria, é especialista em Snoopy. Então você, mais que ninguém, conhece os comportamentos que são comuns do Snoopy no dia a dia. Perfeito. Então, quando a gente percebe uma alteração de comportamento repentina, é um sinal de alerta já pra gente. Então, ele sempre que eu levanto, eu vou para um outro cômodo da casa, ele vem atrás de mim. E ele não tá vindo. Por quê? Meu cachorro, ele sempre foi muito ativo, mas agora ele tá mais paradinho na cama, dormindo mais do que o normal. Por que será, né? Ou ele sempre se deu bem com o outro cão da casa e começou a brigar com esse cão do nada. Então, tudo isso, na verdade, mostra pra gente que são alterações de comportamento repentina. Então, essa é uma situação problemática. Agora, quando você tem um animal que você recém adotou e você não tem um histórico prévio para você poder comparar, você pode avaliar e aí entender o que possa ser um comportamento problemático. Então, por exemplo, um animal que não sobe nas coisas, não sobe no sofá, tem dificuldade de transpor obstáculos, tá latindo excessivamente, tá fazendo xixi fora do lugar excessivamente, tá vomitando, tem outros sinais clínicos, muitas vezes tremores, salivação excessiva, respirando ofegante, coração acelerado, que também são sinais que, por mais que sejam físicos, eles podem ter fundo emocional, né? Então, por um medo intenso, por uma ansiedade intensa, a gente tem alteração fisiológica também. Puxa vida, olha aqui, é você prestar atenção o dia todo, como que é o comportamento e os sinais de alteração, tem que chamar o profissional. Isso, na rotina do dia a dia, né? Nossa rotina do dia a dia mudou, antes fazia de um jeito, agora faz de outro, tem alguma coisa errada. Ou quando você percebe alguma coisa que está excessiva ou faltante, né? Aí que estava acostumado a comer X quantidade. Isso é um clássico também, né? Quantidade de ração. Eu sempre falo, controla bonitinho a quantidade de ração. Por quê? Porque se está comendo demais ou comendo de menos, também é sintoma, né? Então, observar isso. Perfeito, olha só. Existe diferença entre mau comportamento e problema psicológico? Existe diferença entre comportamentos indesejados do tutor e comportamentos anormais. Então, quando a gente pensa em comportamentos indesejados, o que é? Eu não gostaria que o cachorro fizesse xixi no meu tapete. É um comportamento anormal ele fazer xixi no tapete? Não, porque ele está fazendo xixi muitas vezes porque ele não sabe o lugar correto para fazer xixi. Ele está mordendo minhas mãos, um filhote está mordendo minhas mãos e os meus pés. E ele está mordendo porque ele não sabe, ele não tem repertório, ele não tem comportamentos alternativos ensinados a ele a não ser o de mordida. É um jeito dele chamar a atenção do tutor para brincar. Então ele é um comportamento indesejado pelo tutor, mas ele não é um comportamento anormal. Agora, a gente tem uma sombra de uma árvore que reflete no chão e o cachorro está cavando o chão enlouquecidamente, perseguindo a sombra. E deixa de comer para perseguir a sombra. Deixa de fazer as necessidades da rotina dele para perseguir a sombra. Esse é um comportamento considerado anormal, um comportamento compulsivo. Aí a gente já vai pensar num diagnóstico. Então, trazendo assim os casos extremos. Mas trazendo outro caso mais do dia a dia, uma ansiedade por separação, por exemplo, um filhote que nunca foi adestrado, recém-adotado, e vai dormir a primeira noite sozinho, chora. Esse é um comportamento indesejado pelo tutor, mas não é um comportamento anormal, né? Então, agora eu vou sair de um cômodo para o outro
e esse animal ele fica ansioso porque você está longe dele, só de você se afastar dentro da sua casa e começa a destruir as coisas, a gente já considera já uma preocupação para pensar numa ansiedade por separação, se esse animal já teve um treinamento prévio, já passou com os outros adestradores e ainda assim demonstra um comportamento ansioso, por exemplo, né? Então a gente já vai pensar num comportamento que precisa ser tratado. E é verdade que, no caso dos cães, eles sentem o nosso estresse, eles acabam assimilando o nosso comportamento e eles também adquirem esse comportamento. Como que é isso? Vamos pensar num comportamento de passeio. Se eu vou passear com o cachorro, ela vai estar com a coleira e com a guia vai estar na nossa mão. Muitas vezes a gente tensiona a guia e se estressa antecipando um comportamento que nem sempre o cão vai apresentar. E esse estresse passa para o cachorro, porque você tensiona a guia e ele sente isso através da tensão na sua guia. A gente está estressado, teve um dia de estresse fora de casa, está estressado, chega em casa, a gente vai andar mais rápido, a gente vai respirar de uma maneira diferente, a gente vai se movimentar pela casa de uma maneira diferente, a gente vai ter menos paciência. Então o animal sim sente. Tem um estudo científico que fizeram que colocaram várias fotinhos das nossas expressões faciais. Então o ser humano com cara de bravo, o ser humano com cara de feliz. E o resultado, para entender se os cães eles conseguem também entender as nossas emoções e se isso muda, se isso altera as emoções dos animais, né? E no final desse estudo identificaram que os cães que viam as fotos dos tutores sorrindo, né, e felizes, demonstrando mais felicidade, eles abanavam mais o rabo. E os cães que os tutores apresentavam a cara mais rígida abanavam menos o rabo. Então a conclusão que eles chegaram no estudo é que o animal ele sente lá através... E isso é que a foto nem era presencial. Eles percebem as emoções humanas mais do que nós percebemos as emoções dos cães. Isso é muito importante falar, porque nós não sabemos ler a linguagem corporal dos cães no dia a dia. A gente não observa como que o cão demonstra nos sinais sutis se ele está estressado, se ele está nervoso, se ele está com dor. Então, o cão ele é muito mais, ele tem muito mais essa expertise, digamos assim, né? Em ler a nossa linguagem corporal do que a gente tem a dele. E é muito importante falar isso porque os tutores precisam tentar investigar mais e conhecer mais sobre linguagem corporal para antecipar comportamento. Então, se eu já percebo que o animal ele tá com a orelha virada mais para trás, com o corpo mais tenso, na aproximação de um outro cão, um passeio, por exemplo, você pode abordar a situação de uma maneira diferente. Porque você já está percebendo uma situação desconfortável, por exemplo, para o seu cão. A gente nunca vai querer passar do limite. Então, a gente fazendo sempre a socialização com associação positiva para o animal perceber que a aproximação de outro cão é algo bom, é melhor. Então, às vezes, isso ajuda a gente a tratar o cão da melhor forma. Como que o tutor ele pode identificar o momento, quando que ele precisa de ajuda, quando que ele precisa, você falou agora, de observar quais são esses principais problemas, porque problemas menos graves tem outros mais graves. Quando que ele dá esse start e ele fala, olha, preciso procurar um profissional. O que você diria em relação a isso? Para filhotes, eu diria que todo filhote tem que ter pelo menos uma base de adestramento para a gente poder ter uma comunicação muito fluida com a família, do cão com a família, né? E a gente ter um lar harmonioso para o animal, a gente melhorar essa comunicação entre os animais. Então, pensando em adestramento, eu recomendaria para todos os filhotes, todos os animais. Recém-adotei um cãozinho, mesmo que eu seja filhote, ideal que tenha adestramento para melhorar a comunicação do cão com a família e da família com o cão. Agora, pensando no veterinário comportamentalista, a gente vai pensar nessas alterações repentinas de comportamento, que é super importante a gente avaliar o todo, agressividade, medo, ansiedade, fobia. Então, quando você percebe, por exemplo, que
o animal ele fica desconfortável em jogos de futebol, nas viradas de ano, nas festas, ou quando chove muito forte, tem trovões e o animal também fica desconfortável, então também é importante procurar, porque a tendência disso é agravar, né? Então a gente sempre vai procurar tratamento para essas questões. Então, pensando em qualidade de vida, tudo que trazer alguma coisa negativa para o animal, a gente vai pensar em buscar ajuda para poder melhorar esse comportamento e o animal ficar bem. E nada melhor do que um profissional que tem o conhecimento e vai ajudar e traçar o caminho e dar a mão, segurar a mão para a gente resolver esse problema de comportamento lá na frente e ficar tranquilo. Eu vou te falar, eu confesso que eu não conhecia profundamente essa sua especialidade. E eu fiquei aqui, olha, a partir de hoje, eu vou olhar muito melhor aqui pro meu bichinho, viu? Assim como você, Valéria, muitos tutores não conhecem a especialidade. Ela foi reconhecida recentemente pelo Conselho Regional de Você, Valéria. Uhum. E comportamento, de modo geral, vem sido estudado há pouco tempo, né? Então, em comparação a outras áreas, por exemplo, da medicina. Então, a gente tem cada vez mais trazido esses animais para dentro da nossa casa e considerado como membro da família. Então, também até para observar comportamento tem sido melhor. Porque antigamente o pessoal era da porta da casa para fora. Então, agora, com os animais sendo membro da família, a gente trata como tal e a gente cuida como tal. Então, que ótimo que hoje a gente teve essa oportunidade de eu conseguir trazer um pouquinho do conteúdo de comportamento, não só para você, mas para muitos tutores aí, e a gente consiga cada vez mais chegar essa especialidade e as pessoas conhecerem melhor sobre comportamento. Conteúdo riquíssimo. Gostaria de te agradecer, Cíntia. Eu tô aqui, só gratidão para você, viu? Obrigada a você. Este foi mais um episódio sensacional do Snoopcast. Falamos sobre sinais de alerta no comportamento do pet. Você gostou? Então curta esse vídeo, siga o canal e compartilhe esse vídeo com outros tutores. Até o próximo episódio.